aí? Tá bom? Oh, glórias, aleluia. Meu Deus do céu, meus queridos. Nós estamos muito felizes com aquilo que vamos compartilhar hoje. A galera aí vai nos dando feedback no Revolução, nos nossos grupos. Quero pedir para as meninas, para as mulheres estarem enviando esse link para quem está enviando. Isso, temos que reenviar um novo link, já que o primeiro não deu certo, ok? Enviem novamente para os grupos. Isso aí. Meus queridos, nós queremos falar hoje a respeito da volta de Jesus, que é algo que queima no nosso coração, que queima no coração da nossa liderança. E há 5 anos atrás, quando Deus deu este novo cajado aos nossos líderes, nossos pastores, o que Deus compartilhou conosco é que através do nosso ministério Ele levantaria amigos do noivo, Ele levantaria João Batistas, homens e mulheres com um estilo de vida de jejum, de oração, que investem toda a sua vida, que queimam na sua vida uma coisa, que é a volta de Jesus, que é a vinda do Senhor. Sabe, na cultura judaica existe uma tradição que é a noiva não se encontra com o noivo às vésperas do casamento. Quem prepara a noiva para o noivo é o pai. E nós sabemos que o Espírito Santo está preparando a noiva de Cristo nesses dias para que ela se encontre com Jesus. E outro aspecto da cultura judaica também é o amigo do noivo. Todo noivo tem um amigo, e esse amigo, vamos dizer assim, que ele introduz quem é o noivo para a noiva, porque ela nunca viu o noivo. A noiva não viu o noivo ainda. Então, através do amigo do noivo, ela acaba conhecendo o noivo. Então vem o amigo do noivo e diz: olha, seu noivo é assim, seu noivo é desse jeito, esses são os atributos do seu noivo, essas são as características do seu noivo. E enquanto o noivo está apresentando, o amigo do noivo está apresentando o noivo para a noiva, o coração da noiva já começa a ficar apaixonado. Meu Deus do céu, meu noivo é assim, meu noivo é assado, meu noivo é lindo, meu noivo é forte, meu noivo é valente, meu noivo é corajoso. Então, tá tudo certo? Tudo ok. Glória a Deus. Então, sabe o que acontece? Nesses dias o Senhor está levantando novamente amigos do noivo, que no caso é o ministério de João Batista. João Batista, aquele que veio antes de Jesus, preparou o caminho para Jesus, e quando perguntavam para ele: ei, você é o Messias? Ele dizia: eu não. Eu sou aquele que vem antes do Messias. Eu batizo vocês com água, mas aquele que vai vir depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os batizará. O batismo daquele que vem depois de mim é muito maior, é muito melhor. Então, nesses dias eu acredito, e é uma das funções, aquilo que Deus deu como cajado aos nossos líderes, ao nosso ministério, aos nossos pastores lindos, a nossa pastora Vera, a pastora Ademir, que amam pregar sobre a volta de Jesus, né? Principalmente a pastora Vera, o coração dela queima pela volta de Jesus, e muitas canções que nós cantamos hoje, né? Uma ferramenta que Deus nos deu como Ministério Fé e Família é que através da adoração o incenso sobe, o incenso vai subindo, e tudo isso vai preparando, sim, nos preparando e preparando a terra, preparando a atmosfera para os dias finais. Por quê? Porque antes dele vir, as taças lá no céu precisam estar cheias. Cheias do quê? Da adoração dos santos, que somos nós. Então, meus queridos, nestes dias eu até anotei, na casa de oração, no tabernáculo de Davi, eles cantavam muitos salmos, muitas canções. E essas canções, muitas delas eram canções
messiânicas. Nós temos na Bíblia vários exemplos de salmos messiânicos, ou seja, os levitas estavam no tabernáculo de Davi, cantando, tocando as harpas, tocando instrumentos, e de repente eles eram batizados com um cântico profético e profetizavam a respeito daquele que viria, Jesus. Jesus. E olha quanto tempo depois Jesus foi vir, né? Então, nós sabemos que, assim como no Antigo Testamento, havia a promessa, está vindo um rei. Meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento desejavam por este rei, né? E aí Jesus veio e muitos judeus não entenderam quando ele veio, porque ele não veio no formato que eles estavam esperando. Ele veio pobre, ele veio pequeno, ele veio simples, ele veio fraco, né? Ele veio vulnerável, ele morreu numa cruz. E quando os discípulos entenderam, depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, que eles entenderam, nós vamos pregar a respeito dele, vamos pregar o Evangelho a todas as nações, para que ele possa voltar. Os discípulos estavam tão apaixonados que eles morreram pela causa de Jesus e para preparar o caminho para Jesus voltar. Então, nestes dias, nós estamos vivendo um clima meio apocalíptico, né? Quarentena, todo mundo em casa, questão de medo, pavor, como é que vai ficar a economia? Será que a economia vai ser abalada? Será que nós vamos passar fome? O que vai acontecer? Quantos mais vão morrer? Né? É aquele clima que todo mundo já fica assim, é a volta de Jesus? É a volta de Jesus? O que está acontecendo? O que é isso? Falta também, eu considero que é um despertamento, mas também, nessa hora, nós entendemos, cai a ficha do quanto a igreja está despreparada, do quanto essa pregação da volta de Jesus não é uma pregação. Se você quer saber como é que vai ser a volta de Jesus, estude escatologia. Quem quer entender de teologia, vem para a teologia. Você que é empresário, vai para o culto dos empresários, que lá eles vão te ensinar a teologia da prosperidade. Você que quer entender sobre adoração, pertença a tal igreja, que lá eles pregam sobre adoração. Você quer entender sobre tal coisa, e daí a volta de Jesus. Não, a volta de Jesus não é uma pregação para domingo. Não é uma pregação assim para congregação lotada, porque pode assustar os visitantes, né? A gente deixa a escatologia para os teólogos, para os pastores, para os líderes. Isso está errado. A volta de Jesus, fim dos tempos, é assunto para hoje, para agora, e não sei por que parou de ser pregado também. Não deveria parar nunca. Sabe, o coração da noiva precisa estar ansiando, desejando, com saudade, desesperadamente pelo noivo. Desesperadamente pelo noivo. Então, meus queridos, também faz parte da nossa cultura, nós somos muito influenciados pelos gregos ocidentais, que é aquela questão assim, curte a vida porque daqui a pouco a gente morre, que é aquela questão cultural do seguinte, não se prepare para o fim, e isso está errado, isso está muito errado. Nós precisamos sim nos preparar para o fim dos tempos. Nós precisamos sim viver a nossa vida hoje sabendo que ela vai refletir na eternidade. Tudo que nós vivemos hoje vai refletir na eternidade, vai refletir na era milenar, que nós não vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre coisas bem resumidas mesmo, porque não temos todo esse tempo aqui. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, exatamente. Porque daí, para vocês terem noção, nós como igreja precisamos estar tão preparados, meus queridos. Eu recebi um direct lá no meu Instagram de uma pessoa que me seguia, eu seguia ela, mas nós não temos contato. Eu nunca falei assim pessoalmente com essa pessoa, eu conheci ela de vista na faculdade.
E ela não é cristã, ela me chamou e ela falou assim: oi, eu vi no teu Instagram que tu é cristã, porque tá lá, né, na bio. E assim, ó, eu quero te perguntar, o que significa na Bíblia isso que a gente está vivendo? Porque eu estou apavorada. E daí aquilo me chamou muita atenção. Eu pensei assim: meu Deus do céu, é aquilo que a minha mãe, a pastora Vera, já tinha dito. Vai começar a despertar curiosidade nas pessoas, naqueles que estão desviados, naqueles que estão distantes, naqueles que não conhecem a Bíblia, naqueles que não conhecem a Jesus. Eles vai começar a despertar curiosidade, fome e sede de algo eterno, de algo genuíno, de algo verdadeiro. Sabe, as pessoas vão começar a se cansar, e já estão começando a se cansar desse mundo de plástico, desse mundo fútil. Existe uma resposta para essa angústia que estamos sentindo dentro das nossas casas. Não é só o tédio, porque, o que eu vou fazer em casa? O nome disso é saudade do jardim, é saudade da eternidade, é anseio por aquele que nos criou. Nós temos anseio de viver o molde original de Deus, que é lá no jardim, que é algo eterno. Então, eu compartilhei com essa pessoa, eu mandei a resposta para ela, eu falei: isso não é a grande tribulação, isso não é o fim do mundo, isso não é, né? Eu falei para ela. Mas isso sim são alguns sinais do final dos tempos. Eu disse isso para ela e falei, e aproveitei para pregar mesmo, porque não para aterrorizar ninguém, mas esse é um tempo que eu não vou estar dizendo calma que vai dar tudo certo, porque isso é até pecado, porque quem conhece a Bíblia sabe que quando o negócio estreitar, a mesma coisa, isso aqui é light perto do que ainda vamos viver. Isso aqui é, entendeu? Uma mão com açúcar perto do que ainda vamos viver. Então, eu falei para ela, períodos piores virão, mas aqueles que estão ancorados em Jesus Cristo, a noiva de Cristo, passando por esse período, vai ser que nem o povo de Israel no deserto, né? Para alguns será o terrível dia do Senhor, para outros será o grande e glorioso dia do Senhor. Amém, meus queridos? Então, eu vou ficar aqui em contato com o pessoal. Vocês vão me dizendo como é que tá, como é que tá, se está tudo bem. E o Vini vai se aprofundar bastante, sabe, naquilo que Deus já tem entregado para ele, como líder e como um estudante zeloso da palavra, que isso eu posso dizer com orgulho no meu coração, não só do Vinícius, mas de tantos jovens da nossa igreja que estão nos assistindo agora. Eu amo o zelo de vocês pelas Escrituras. Homens, mulheres da nossa igreja, que chegam mais cedo na igreja, nos turnos. Às vezes o nosso culto começa às 7 horas da noite e 3 horas da tarde vocês já estão lá, na Bíblia, lendo a palavra, buscando Jesus, falando com Jesus, anotando, estudando a Bíblia. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você que é zeloso pelas Escrituras, para você que é estudante da palavra, encha o seu estoque de palavra, de comida, de alimento espiritual, porque os dias de fome estarão chegando, estão quase chegando, dias de muita fome, muita sede pela palavra de Deus. E eu e você precisamos estar com o nosso armazenamento espiritual cheio, né, Vini? Para que quando essas pessoas com fome e com sede chegarem até nós, elas possam encontrar alimento. Então, nessa quarentena, mergulhe nas Escrituras, não só nessa quarentena, mas comece a viver um estilo de vida, de fome, de sede, de busca da palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, justamente aquilo que a Gê falou, a questão de que um cristão, ele precisa ter uma perspectiva do céu e bíblica perante isso, né? E eu vou dizer para você que
quando nós iniciamos essa quarentena aqui na nossa região, né, que a gente está na quarentena, estamos isolados, eu fui levado a estudar muito sobre isso, né? Já estava sendo uns diazinhos antes, né, de tudo começar, mas sempre queimou, né? Só que deu uma segurada, porque daí tu começa a te envolver com outras coisas e isso vai roubando a tua atenção, né? E tu vai focando em outros conteúdos que a Bíblia te expõe, te ensina. Mas diante de tudo que a gente estava vivendo, é meio difícil tu não conseguir comparar umas coisas com a urgência, né, que a gente está vivendo nos últimos dias. Por quê? Porque para analisar que tudo que nós estamos vivendo são situações preocupantes, né, onde muitas pessoas estão aterrorizadas de medo, muitas pessoas estão vivendo em situações difíceis, e isso nós temos que compreender, porque é uma realidade, né? E, embora muitas coisas já estão normalizando, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A importância que a gente estava enfatizando de estudar, de se aprofundar como homem, mulher de Deus, jovem, adolescente, criança, na perspectiva, na visão do retorno de Jesus, o Rei que reinará, né? Não sei se você sabia disso, mas Jesus reinará sobre a terra. Não sei se você sabia disso, mas Jesus é o noivo que vai se encontrar com a noiva nos ares, né? Na sua volta. Não sei se você sabia desses detalhes, mas tudo isso apenas, eu só estou dando exemplos para vocês tão pequenos de um contexto total da volta de Jesus, e completo, e algo que não é complexo, algo que não é complexo, algo que não é impossível de ser estudado, algo que não é difícil de ser digerido. Não nós podemos compreender, nós podemos sim estudar sobre isso, nós podemos sim estar nos aperfeiçoando. Peraí que estamos tendo um reparo ali, fica tranquilo, está cortando a minha pequena cabeça, né, irmãos? Então, já estamos tudo ok. Então, a volta de Jesus deve ser estudada. Então, pega a sua Bíblia na mão, abra em Mateus 24. A gente vai focar agora, focar 100%. Se tu tem um cachorro incomodando, dá uma pedrada. Lá em casa nós temos um gato, né, o Trump. E o Trump, nos dias de live, ele meio que está rebelde, botei ele de castigo para fora de casa, né? Então, irmão, tira toda a distração, seja o que for, celular, se for preciso, tirar os outros aplicativos, foque aqui com a gente, senão você vai perder o fio da meada aqui, e é um assunto que precisa de atenção, né? É um assunto que precisa de foco, de atenção, e se não tiver o foco, não tiver atenção, nós vamos ter problema, porque daí você vai perder aqui os detalhes, e os detalhes são importantes. Um pequeno detalhe que dá a importância, né, sobre o assunto que a gente vai estar aplicando. Então, Mateus 24, sua Bíblia, o primeiro evangelho, né, e o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 24, nós vamos estar vendo o que nós chamamos de princípio das dores, ou as dores de parto, né? E isso é bem familiar, né? Então, existe um porquê de Jesus nomear assim. Existe um porquê da palavra falar sobre isso. E nós vamos estar desenvolvendo isso. Mateus 24, nós vamos começar de uma forma diferente para entender. Nós poderíamos já começar a descrever, né, aqui
desde o versículo 1 em diante. Mas você vai lá para o versículo 32. Versículo 32. Mateus 24, verso 32. Porque nós vamos entender o que Jesus está querendo expressar aqui. E o para quem que é isso aqui? Para quem que é esses capítulos e esses sinais que a gente vai aprender hoje? Nós vamos falar sobre sinais. As dores de parto são sinais que estão expressando o início do fim dos tempos, da volta de Jesus. Nós vamos estar aprendendo sobre os sinais que vão estar dando o início para o retorno do nosso Rei, do nosso amado Jesus. Então, por exemplo, para nós entendermos, nós temos que ver que possui uma geração, preste atenção, possui uma geração que vai vivenciar esses sinais. Possui uma geração que vai vivenciar esses sinais. E existe, várias pessoas que fazem cálculos, matemáticas sobre que geração que vai ver isso, ou aquilo se baseando pela época que Israel, se tornou uma nação. Então, e muitos também se baseiam, muitos estudiosos se baseiam, após a destruição na época de 70 depois de Cristo e por aí vai, e dizem que 2012, por exemplo, que foi um exemplo do que a gente viveu. Em 2012, em dezembro de 2012, eu me lembro, meu Deus do céu, a galera assim surtando porque o mundo ia acabar. É verdade. Eu nem era da igreja, eu não era da igreja e havia os boatos de que o mundo ia acabar, e eu via muitos comentários dos evangélicos sobre isso. Tinha também, mas assim, a história da igreja ela é marcada por líderes religiosos que realmente faziam cálculos, sabe? Então, assim, tudo isso eu acredito que trouxe o quê? Uma visão até distorcida a respeito da volta de Jesus, e a nossa geração precisa desmistificar isso. Através do estudo da palavra e também de um zelo, o zelo pela palavra, meus queridos. Então, eu me lembro que a visão que eu tinha a respeito da volta de Jesus era baseada nos filmes. Então, assim, eu imaginava que deixados para trás, Por exemplo, estarão dois no só lugar, daí uma some, fica as roupas tudo dobradinha, que os anjos têm o trabalho até de dobrar as roupas, pra gente ir pro céu, assim. Tem o anjo passador, O anjo organizado. Espada de fogo, ferro. E daí fica. Então, assim, à medida que nós fomos nos tornando casa de oração, estudando com zelo, com cuidado as Escrituras, a gente vai desmistificando o que é a volta de Jesus. Justamente. Tudo se baseando no estudo. Se não tiver o estudo, não há compreensão. Se não há compreensão, infelizmente, existe o espaço para a ignorância, a falta de conhecimento sobre tal assunto. Então, e nós cremos que aquilo que fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente tem que entender que a falta de conhecer é o que está gerando morte nos cristãos, porque é uma realidade. Nós vamos amar e adorar aqueles aquilo que a gente conhece. Se eu não conheço a Jesus, é aquilo que a gente está falando na nossa série de mensagens, conhecimento de Deus. Se eu não conheço o meu Deus, como que eu irei adorar a Ele aqui no culto? E como que uma noiva vai desejar a volta de Cristo se ela não sabe nada sobre a volta de Cristo? Como que a noiva vai desejar ansiosamente pelo retorno do amado, sendo que ela não conhece como que vai ser esse retorno? Apareceu Jesus nos céus e ela, virá como um ladrão, Então a pessoa nem dorme esperando. Não é dessa forma que nós vamos falar sobre virar como um ladrão. Fica aqui.
Então, beleza, vamos ali para o versículo 32. Nós vamos aprender hoje, você que está anotando, princípio das dores. É isso que nós vamos aprender, princípio das dores. E nós vamos desmistificar algumas coisas aqui, quebrar alguns tabus que existem no meio da igreja, né? Essa questão aí dos filmes que a gente falou já é um deles, né? Então, nós vamos crer nisso e ter como base isso se nós não conhecermos, né, a esses pontos. Então vamos lá. Versículo 32 fala assim: aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas flores brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim vocês também, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo, verso 34, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Vamos entender esse ponto. A Bíblia, ela possui vários significados e simbologias. E a figueira, muitas das vezes, em outras referências bíblicas, ela é interpretada, né, e tem o símbolo de Israel, a nação santa, a nação de Israel, o povo de Israel. Só que nessa parábola, entenda, parábola, Jesus, ele está querendo ensinar para o povo. Antes de nós irmos para o versículo 1, eu tenho que expressar isso para você. Anote aí, futurista é aquele que crê que isso vai se cumprir. Mateus 24 ainda irá se cumprir. E não já cumpriu, não já foi realizado aquilo que está escrito aqui. Nós cremos e nós temos uma visão futurista de que essas dores, esses princípios dessas dores se cumprirá, a grande tribulação se cumprirá, a vinda do Senhor se cumprirá. Nós cremos nisso. Então, nós temos que olhar uma perspectiva de que não se cumpriu ainda. Então, nós temos uma visão futurista, nós cremos que isso vai acontecer no futuro. Beleza. A figueira, nesse contexto, ela está significando somente uma árvore, a figueira. Existem vários estudos que dizem que essa aqui, que floresceu e tudo mais, que brotou, é a nação de Israel em 1948. Né? Então, o que acontece? Porém, o que eu tenho estudado, aperfeiçoado, as escrituras está muito clara aqui. E deixa eu dizer, eu fui enxergar desta forma faz 20 dias atrás. Sabe por quê? Porque eu comecei a meditar nesse versículo. E também procurando mestres que ensinam sobre isso, eu consegui olhar de outro ângulo para esse versículo. Eu só olhava deste ângulo, de que a figueira era Israel. E antes de você pensar, mas Vinícius, o que tu está ensinando é errado, calma, vamos com calma, a gente só está no início. Aprendam a parábola da figueira. A figueira aqui só está significando que quando ela floresce, significa que vocês sabem que ela está chegando o verão, então está trocando uma estação. Então, ou seja, Jesus está ensinando, quando vocês virem que essas coisas estão acontecendo, vocês sabem, está chegando uma nova estação. Quando essas coisas estiverem acontecendo, vocês já sabem, está acontecendo algo novo, está agindo alguma coisa. E então entra o versículo que eu sempre, todas as vezes que eu li os evangelhos, eu me questionei. Que bendita geração é essa que está falando no versículo 34? Né? Porque eu me questionava, mas Jesus, já morreram tudo. Já estão tudo morto, já nem existe mais nada. E como assim? Essa geração não vai passar. Aí vem os numerólogos, né? Que fazem ali
as somatórias. Não, mas é a geração tal, a geração Y, a geração Z, né? Calma. Vamos prestar atenção. Vamos ler bem pausadamente o versículo 34. Em verdade lhes digo, Jesus dizendo, que não passará esta geração. Não passará esta geração. Qual geração? Deixa eu te perguntar, qual geração não passará? A geração que vê o cumprimento de Mateus 24. A geração que vê os cumprimentos dos sinais completo não passará essa geração. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu e a Jennifer, por exemplo, estivermos ali, né, na década dos nossos 30 anos de idade, tá quase para mim. Chegando ali e esses sinais começarem a se cumprir, nós orarmos ao Senhor e termos o discernimento de que está se cumprindo, deixa eu dizer para você, aí nós podemos crer, não passará essa geração. Agora vamos supor que eu e a Jennifer já estejamos velhos, 80 anos ali, pé na cova já. Estou brincando, né, irmãos? Não pode passar de 120 anos, né? Mas até 120 pode viver. Brincadeiras à parte. Nós ali com 80 anos de idade e os nossos filhos e netos virem o cumprimento, nós podemos entender, olha, gente, pode ser que eu e tu a gente vai morrer, né? Partir para outra, mas os nossos filhos e os nossos netos vão viver. Entendeu? Porque não passará esta geração. Então entenda, nós temos que partir desse ponto. A geração que vê o cumprimento de Mateus 24 não vai se passar. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que os sinais, a grande tribulação e a vinda do Senhor, o arrebatamento, tudo. Todos os sinais. Todos os sinais, o cumprimento dos sinais será cumprido sobre a geração que vê eles se cumprindo. Então, por exemplo, quem há 100 anos atrás, há um século atrás, acreditava ser a geração e que já se cumpriu, nós temos como base que realmente não era verdade. Por isso que nós enfatizamos, o estudo sobre escatologia é importante. A figueira simboliza uma troca de estação, um novo vindo. E Jesus fala, agora eu quero entrar quebrar outro tabu, vamos dizer assim, que existe. Mas espera aí, a Bíblia fala que ele virá como ladrão, lá no versículo 42 ao 44, né? Dá a entender que ele virá como ladrão. E lá em Tessalonicenses também fala, nós vamos lá já. Portanto, vigiem, porque vocês sabem que o dia do Senhor virá sobre vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não se deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Uau! Então significa que o Senhor virá como um ladrão e eu não sei, então eu não vou mais dormir. Não é isso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para nós entendermos isso aqui. Versículo 1 em diante. Anote aí, tudo que nós estamos falando, vai anotando, porque nós estamos dando o quê? Aqui uma introdução para a introdução do capítulo. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 1 em diante, diz assim: Irmãos,
No que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Vocês sabem então que vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, de repente, como vem as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, não se escaparão. Mas então, beleza, Vinícius, virá como um ladrão, sim. Para todos, não. Todos serão pegos de surpresa durante a volta do Senhor, quando Ele voltar, perante os sinais? Não. Por quê? Olha o versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Que versículo importante. Mas vocês que não estão em trevas não serão pegos de surpresa. Amém. Posso dar um exemplo? Pode. Eu creio que a noiva de Cristo, ela vai estar sentindo que o noivo está chegando, sabe? E tem a ver com sensibilidade e discernimento também. Porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Lá na nossa igreja do Camacho tem o irmão João, pescador, nosso amigo, querido. Ele e toda a família dele. E então, assim, eu percebia nele, como pescador, uma sensibilidade na questão assim do vento, né? Às vezes nós estávamos fazendo culto lá no Camacho e ele já dizia, esse vento é vento nordeste, esse vento é vento isso, amanhã vai acontecer isso, isso e aquilo. Gente, assim, a previsão do tempo ao vivo, do irmão João, assim, o que ele dizia acontecia. E não tinha às vezes nem a ver com televisão, porque ele viu, tinha a ver com discernimento de tantos anos que ele pesca, que ele está em alto mar, ele já sabe o que vai acontecer com o clima só de sentir o vento. Então, como aqui Mateus 24 está falando a respeito dessa troca de estação, a noiva, não apenas que tem conhecimento, mas que tem sensibilidade no espírito, ela vai começar a ver uma movimentação diferente ela vai entender o que está acontecendo, sabe? Então, todos serão pegos de surpresa. Eu acredito que ninguém pode dizer, olha, eu calculei, ou Deus me disse que vai ser dia tal, mês tal, ano tal. Isso não existe, né? Qual homem pode compreender tamanha sabedoria do Senhor? Né? O plano dele é perfeito, nós não temos controle e nós não conhecemos o plano completo dele, mas que nós estaremos sensíveis, nós, né, vamos conseguir discernir que está acontecendo uma movimentação diferente. Vós não sois o filho das trevas, então, ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Então, luz significa que nós saberemos e teremos o que? O entendimento sobre o que está acontecendo. Então, aí que está. Então, por exemplo, Vinícius, nós já estamos vivendo então o coronavírus, esse vírus abrangiu toda a terra, paralisou muitos lugares e tudo mais. Então já é um sinal, irmãos, minha opinião particular perante o entendimento que eu estou tendo e perante algumas pesquisas que eu estou fazendo. Se for o princípio das dores, é minúsculo. É o princípio do princípio. É o princípio do princípio das dores de parto. Então, por isso que eu quero enfatizar para você o estudo sobre a volta de Jesus e também o entendimento sobre isso. Nós não seremos pegos de surpresa. O dia do Senhor virá como ladrão, sim, para aquele que não está na luz. Quem está na luz vai ter entendimento. Então grave isso, anote isso
e anote também a questão da figueira. Entenda, a geração que ver o cumprimento dos sinais não se passará. Anote isso porque é o que Jesus está falando. Amém? Show de bola até aqui? Compreendido? Então vamos aqui para o início. E vou falar bem devagar agora, porque você pode estar terminando de anotar alguma coisa. Eu quero falar a você a respeito da divisão do princípio das dores. Mateus 24, ele tem a divisão em si dele, mas sobre o princípio das dores. Você pode ver na sua Bíblia aí que provavelmente já tem os subtítulos, né? Tem no título, Mateus 24, o sermão profético. Subtítulo, a destruição do templo. O outro subtítulo, princípio das dores, vai até o tal lugar, até o versículo 14, entendeu? Então, mas preste atenção, dentro disso aqui nós podemos dividir algumas coisas. Do versículo 1 ao versículo 3, versículo 1 ao versículo 3 é a introdução do princípio das dores. É a introdução do princípio das dores. Do versículo 4 ao versículo 8 é as dores iniciais. Dores iniciais. Versículo 4 ao versículo 8, dores iniciais. Do versículo 9 ao versículo 14, que é o último do princípio das dores, são as dores intensas. Preste atenção. 1 ao 3, introdução. 4 ao 8, dores iniciais. 9 ao 14, dores intensas. Mas tudo isso é o princípio das dores. Entenda isso. Então, entendendo esse ponto, nós vamos estar desenvolvendo agora, para também que a gente não se estenda muito, né? Porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando e a gente não sente. Então vamos lá. Versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas, né? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, né? Em outras passagens nós vemos que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, né? Em outras versões também fala que reconstruiria, né? Dentro de poucos dias. Então, ou seja, estava falando realmente do corpo dele que seria ressurreto depois da sua morte. Iria ressuscitar depois da morte dele, depois após ser crucificado. Preste atenção no versículo 3, que é o último da introdução. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, esses 3 versículos é a introdução do princípio das dores de Mateus 24. Chega um ponto em que os discípulos perguntam: diga-nos. Aí você pode dizer: mas Jesus nem começou a discorrer os sinais? Ou melhor, Jesus nem começou a dar uma ênfase para a sua volta? Entenda, os discípulos eles estão questionando algo que eles já haviam escutado, sabe desde quando? Desde a época em que João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus.
Depois vem Jesus com a mesma mensagem, que era o que? O reino de Deus, o reino dos céus. E você imagina os discípulos vivendo com Jesus todos os dias e ouvindo ele falar sobre isso? Então os discípulos questionam: então, Senhor, diga-nos, que sinal haverá para a vinda desse reino, para que está chegando o fim dos tempos, que o Senhor ensina e que nós já estamos escutando há muito tempo. Então Jesus começa, agora que nós vamos entrar na primeira dor, no princípio das dores, dores iniciais. Versículo 4. Jesus respondeu. Eles perguntaram: quais sinais? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Primeiro sinal, você pode anotar: engano. O primeiro sinal do princípio das dores, de que está ali no fim dos tempos, engano. Primeiro sinal. Mas de que engano Jesus está querendo falar aqui? De que engano o Senhor está querendo enfatizar aqui? Jesus está querendo dizer no versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então deixa eu dizer para você, quando nós estamos caminhando na luz, nós somos filhos das trevas, nós não iremos ser pegos como ladrão. E nós não iremos abraçar o engano, sabe como? 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 9. Eu peço a paciência, porque é um assunto delicado, não é complicado e nem difícil, mas é delicado para entender. Então abre em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 diz, preste atenção sobre o engano. Apóstolo Paulo ensinando sobre o engano. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, falando sobre o anticristo, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram, preste atenção, por que eles abraçaram o engano? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, para você ser salvo no sentido do engano, ser salvo do engano, você tem que abraçar o amor da verdade. Então, para você não abraçar o engano desses que dizem os falsos cristos, os falsos messias, porque Cristo significa Messias, então para não abraçar o engano desses falsos messias e os enganos que surgirão nos sinais que antecedem, os sinais da dores e parto, do princípio das dores, você tem que estar o quê? Abraçado com o amor sobre a verdade. Por quê? É por esse motivo, versículo 11, é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meu Deus, não sei você, mas eu me encho de temor ao ler isso. Por quê? Você está entendendo que Deus vai capacitar o engano perante aqueles que não estão querendo abraçar a verdade? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou melhor, o que a Bíblia está falando?
As palavras estão saltando daqui de dentro, de que aqueles que não abraçarem a verdade serão abraçados pelo engano, e muito pior, Deus vai potencializar isso para que realmente se afundem no engano. Primeiro sinal, engano. Então, se você está entendendo o que a gente está falando, vai dando um joia aí, vai dando para que a gente esteja entendendo que você está conosco. Está conseguindo acompanhar? Quem sabe você pensa assim, mas engano já tem. Nós vamos chegar nesse ponto mas também. Mas o negócio é o seguinte, que nem ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Como assim eu sou uma pessoa ansiosa? Você tem o diagnóstico se você tem transtorno de ansiedade? Porque uma coisa é eu ficar ansiosa de vez em quando. Tipo, agora quando não deu certo a live com o celular, eu fiquei ansiosa. Mas agora, eu acordar ansiosa, dormir ansiosa, eu viver ansiosa, uma ansiedade potencializada, ela se torna doença, precisa ser tratada. Então, assim, tudo que nós estamos falando aqui, você já viu, a gente já passou por pandemia, a gente já passou por epidemia, a gente passa por engano, a gente vê alguns falsos injustiças se levantando, a gente vê terremoto, a gente vê tsunami, mas no contexto das dores de Mateus 24, né, que vai ser a geração ali bem próxima da vinda de Cristo, meus queridos, vai ser uma potência mundial, global e no nível hard, no nível... Justamente, isso eu vou explanar depois que a gente está falando. Mas a diferença, o porquê que eu acredito que nós não estamos vivendo isso aqui. Eu, Vinícius, acredito e confio no que eu acredito, com base nisso aqui. Nós não estamos vivendo isso porque isso aqui vai operar, como a gente está falando, em uma força extrema e máxima e de forma global. Então isso vai acontecer em todos os lugares e de forma potencializada ao extremo. Então você pode viver um engano, por exemplo, dentro da sua casa. Você é enganado, por exemplo, por um conhecido seu, por um familiar seu. Só que você imagina o engano em última escala, nível expert. Então você imagina o engano em um nível elevado, e além de ser um engano em nível elevado, ele é global em todos os lugares. Então entenda, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Então por isso que me leva a crer, não estamos vivendo isso aqui, ainda mais quando nós explanarmos o resto. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, versículo 5. Sabe o que significa Cristo? Significa Messias. Sabe o que significa Messias? Ungido de Deus, deixa eu ler, ungido de Deus para trazer salvação. Isso é o que significa Messias. E a nossa visão ela é limitada perante Messias. A gente pensa só que é Jesus. Calma, é Jesus. Ele é o único Messias verdadeiro. Aqui que mora a realidade. Cuidado. Tu imagina Jesus já inicia. Jesus, quais os sinais dos fins dos tempos? Cuidado, porque muitos o enganarão. Meu Deus, ele já está enfatizando o engano. Então no versículo 5 ele fala, porque muitos virão dizendo ser o Messias. Muitos virão, se levantarão e estarão em um cargo de trazer a salvação para uma solução. Então entenda, não é só salvação da alma, como nós cremos que é o que Cristo nos dá, mas é uma salvação econômica. Isso. É uma salvação municipal. Então, por exemplo, vai se levantar um vereador no nosso município, a qual é um Messias, no sentido de ser um ungido para gerar luz naquele cargo. Está entendendo? Essa é uma definição de Messias. No sentido de que as pessoas vão
se apoiar tanto nele a ponto de idolatrá-lo. Justamente. Né? Então, por exemplo, assim, ó, o porquê que a gente não idolatra políticos? Por que a gente não idolatra pessoas, esses messias que se levantam? Pastores, líderes, enfim, né? Por quê? Igreja, entenda, porque o Senhor nos alertou. Se levantarão muitos dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, só que não são. Por quê? Porque é um engano. E deixa eu te dizer, para você não ser enganado, você tem que caminhar perante aquilo que a gente leu em 2 Tessalonicenses 2, do 9 em diante. Aqueles que amam a verdade não serão salvos e não abraçarão o engano. Mas aqueles que negligenciarem a verdade, estes abraçarão o engano e Deus irá cooperar para que isso aconteça. Então, irmãos, entenda, Messias, aquele que gera, aquele que foi ungido para gerar, para trazer salvação, não existe nenhum Messias além de Jesus. Não existe nenhum Messias além do Cristo, Filho do Deus vivo. Não existe. Então não se apoie em nenhum homem, que são falhos. Se apoie em Cristo. Yes. É verdade. Desculpa. É porque, sabe, meus irmãos, no meu entendimento, assim, na minha mentalidade pequena, eu me lembro que na minha adolescência eu lia Mateus 24, e nessa parte eu imaginava o seguinte: eu imaginava um homem vestido de Jesus, com cabelo comprido, barba, dizendo: eu sou o Messias. Então, assim, às vezes o que nós estamos esperando, embora seja, né, muito infantil isso, mas na minha adolescência eu lia e eu pensava que seria assim, né, que um homem diria: eu sou Cristo, vem cá que eu sou Jesus, Jesus voltou, eu sou Jesus. Não, Messias aqui quer dizer que vão se levantar homens tão poderosos, homens, quem sabe, simpáticos, com a boa oratória. Justo, é isso. Né? Homens assim, com quem sabe muito dinheiro, dizer assim: ó, nós vamos solucionar esse caso, nós vamos resolver os seus problemas, nós vamos resolver os problemas da humanidade. E esses Cristos, né, são os Cristos que acabam tomando conta do nosso coração. E eu sei que ainda vão se levantar homens ainda mais poderosos e influentes globalmente, que vão dar um nó na cabeça de muita gente. Então muitos se levantarão. A principal arma, anota isso, a principal arma de Satanás nos nossos dias é o engano. A principal arma de Satanás nos nossos dias é o engano. Então entenda, fake news, notícias falsas, sabe? Temos que reter, irmãos. Temos que ter sabedoria, porque somente Cristo é o Salvador. Existem pessoas que estão no cargo para brilhar a luz, sim. Cremos nisso, nós oramos por isso. Porque quando nós oramos pelo governo, nós cumprimos o que a palavra fala, que a Bíblia manda nós orarmos pelos nossos governantes, né? E além disso, nós o que? Pedimos para que essa pessoa brilhe a luz lá, aonde quer que ela esteja. Não só numa posição de governo, por exemplo, na política, mas questão médicos, questão, né, de advogados, questão de policiais, tudo, porque nós queremos nisso. Só entenda, essas pessoas não são Messias para nós nos apoiarmos. Jesus é o Messias. Amém? Então vamos dar um ponto para o segundo sinal. O segundo sinal está no versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem. Outras versões falam: e não se alarmem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Então entenda,
vocês ouvirão o quê? Ouvirão. Vocês ouvirão. Vocês não verão. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então entenda, é o que eu estou falando. O segundo sinal, medo. Pode anotar, o segundo sinal é o medo. Porque ele fala, não se assustem, fiquem atentos, mas não tenham medo, em outras versões. Não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Porque um cenário tem que ser preparado para que o Senhor volte. E isso faz parte do cenário. Primeiro sinal, o engano. Principal arma de Satanás para os nossos dias. E para os dias daqueles que vão estar vivendo aqui. Se nos nossos dias nós já vivemos o engano, imagina quando isso aqui estar se tornando literal. O nível será elevado a tal ponto que nós temos que estar muito abraçados na verdade e na luz, para que não sejamos pegos de surpresa e para que não sejamos apegos pelo engano, e sim estejamos abraçados na verdade. Então, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala que o que? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então, aquilo que nós ouvimos diz muito a respeito sobre o que nós cremos. Então, se nós estamos dando ênfase para os falsos messias, para o engano e para esses rumores de guerra que se levantarão nesses sinais, significa o medo está tomando conta da nossa vida. Então deixa eu dizer para você, nós estamos vivendo uma situação que aparentemente está se normalizando. Nossa cidade particularmente já está voltando ao normal, muitas pessoas estão na rua, hoje já teve horário de pico. Então eu quero dizer para você, está sendo liberado algumas tarefas aqui para nós? Sim, porém, tudo irá, nesse estado que a gente está vivendo, o medo muitas vezes tomou conta de nós. O espírito de intimidação, o espírito de medo, mas tem em mente, não existe medo. Jesus falou, não se alarme, aqui no contexto, mas eu quero que você traga para o nosso contexto. Teve pessoas que às vezes de Portugal que estavam vendo aqui a live, né? Você que está no seu contexto, se você estiver vendo, pessoa que está fora do Brasil, pessoas de outros estados que estão vendo, que estão em situações mais críticas do que a nossa, entenda, não tenha medo. Aleluia. Por que não tenha medo? Não seja guiado pelo que você ouve, pelos rumores de guerra. Não seja guiado pelo fato de ouvir falar em guerra. Ouvir, então entenda, aquilo que você ouve é um grande empecilho, mas não desista, não tema, fique alarmado, fique atento, mas perante aquilo que o Senhor te revela, não perante o que te fala. Entendam? Existem pessoas dando bons conselhos, sim. Eu e a gente nos últimos dias estamos seguindo muitos conselhos de pessoas mais maduras que nós e de pessoas que estão vivendo situações piores que nós. Então nós estamos abraçando, sim, mas entenda, eu não tenho medo no meu coração, a gente não tem medo no coração dela. Não temos medo. E eu tenho conversado com algumas pessoas e eu falo, não tenha medo. A palavra fala, não temas. Então, segundo sinal, medo. Eu vou dar uma corrida, senão a gente vai ficar muito longe aqui, né? Então vamos para o terceiro sinal, versículo 7. Nação se levantará contra nação. Então nação se levantará contra nação. Aqui a nação está se referindo a etnias, vem de étnicos. Então significa grupo, entenda, grupo
que está aqui dentro da nação. Esse é o terceiro sinal. Quarto sinal: reino se levantará contra reino. Primeiro sinal, o engano. Segundo, o medo. Terceiro sinal: nação se levantará contra nação. Quarto sinal: reino se levantará contra reino. E o quinto sinal: fome e terremoto em vários lugares. No versículo 7 também fala. Então, eu quero que você entenda: nação está se referindo a etnos, que vem do original, que significa etnias, que está querendo dizer a um grupo que está inserido dentro da nação. Reino está se referindo a países, governos, potências governamentais. Anote tudo isso. Então, ou seja, haverá o quê? Reinos estarão se colidindo entre si, aqui no sinal. Nações, ou seja, etnias, estarão se colidindo dentro dos reinos que já estarão se colidindo entre si. Está entendendo a gravidade do negócio? E o outro sinal: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, irmãos, agora vamos voltar àquilo que a G já deu um spoiler daqui. Mas Vinícius e G, tudo isso já acontece de fato. Fome, tem fome, existe fome. No Brasil existem pessoas neste momento que estão passando fome. Eu estou com fome neste momento, mas eu sei que eu vou chegar em minha casa e vou ter o que comer. Mas existem pessoas que estão isoladas, no sentido não isolamento por causa da quarentena, miséria, isoladas na miséria, que não têm o que comer. Então existe fome, sim. Existe terremoto, sim. Mas agora, o que a gente faz com essas três palavras? Em vários lugares. Simultaneamente. O que nós fazemos com essas palavras? Anulamos? Excluímos aqui do versículo? Não. Entenda, isso não está se cumprindo ainda. Eu não estou passando fome, você provavelmente não está passando fome. Então entenda, isso não está se cumprindo de forma geral. Isso. Entenda, isso acontecerá de forma geral, irmãos. Muitos passarão fome, geral passará fome, porque em vários lugares acontecerá terremotos. Meu professor de geografia sempre me disse, se existe algum professor de geografia aqui, me perdoa que eu vou falar, mas o Brasil está sobre só uma placa tectônica. Eu sempre aprendi sobre isso. Eu sou de exatas, mas eu peguei isso. Está sobre uma placa tectônica. Então não existe possibilidade de dar um terremoto no Brasil. É o que a geografia explica. Mas agora deixa eu dizer, se Jesus está dizendo que haverá terremotos em vários lugares de forma geral, haverá em lugares improváveis, né? Em lugares improváveis. E essa é o maior exemplo, esse é o maior exemplo de que nós estamos vivendo o princípio das dores. Então entenda, versículo 8: porém todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são os princípios das dores. Então, por mais que tudo isso aconteça parcialmente na nossa época, entenda, isso acontece parcialmente. Existe fome, existe terremoto, existe guerra entre reinos, ou seja, líderes governamentais que batem de frente, sim. Existe guerra entre etnias, ou seja, entre nação contra nação, sim, mas são tudo coisas parciais. Existe engano, sim, existe medo, sim, mas tudo é parcial. E quando realmente isso estiver acontecendo no contexto, no futuro, na volta, antecedendo a volta de Jesus, o princípio das dores, isso vai acontecer, anote, em escala mundial e com força total. Uau, meu Deus.
Isso acontecerá em escala mundial, em força total. Então tudo isso é só o início das dores. E por que é o início das dores? Eu não vou entrar, porque senão vai se estender. Senão eu iria lá para Isaías e tudo mais. Porém, Jesus utilizou isso de princípio das dores. Você pode notar Isaías 26, do 14 em diante. Eu não vou entrar, mas fala da onde que Jesus disse. E lá fala assim, ó. O povo de Israel dizendo: sentimos dores de parto, mas geramos o vento. Ou seja, sentimos a dor de parto e não geramos nada. Então, ou seja, tudo isso, todas essas coisas, verso 8, são o princípio das dores. Então, esses princípios das dores é para gerar uma nova estação, como nós lemos na figueira. Não estou dizendo que é o contexto da figueira, mas estou dizendo que é como Jesus simbolizou ali, com aquela parábola. Quando vocês verem tal coisa acontecendo, entendam, é porque está sendo gerado algo. Então, ou seja, quando esses princípios das dores, as dores iniciais estiverem acontecendo, entenda, é porque nós já estamos gerando algo. Nós, ou melhor dizendo, não nós, o Senhor já está gerando algo. Porque os princípios das dores, eles vêm com o intuito de gerar algo. E é a nova, a era vindoura que o Senhor vai estar gerando. Que vem uma mulher, quando vai dar à luz, ela sente a dor de parto e logo nasce uma vida, partindo dela, que já estava existente lá dentro. Porém, ela teve que sentir o quê? As dores de parto. Então, ou seja, a terra terá que sentir as dores de parto para que possa ver o quê? A era vindoura que o Senhor vai estar gerando. Amém? Meus queridos, a intenção do nosso coração não é assustar ninguém. Não é, mas nesse tempo a gente tem que se encher de esperança. De fato. A nossa esperança está em Jesus. Você quer aquietar a sua alma? Você quer ter um momento de paz e tranquilidade agora? Vá para a sua Bíblia, sabe? Vá orar. Eu tenho certeza que Jesus pode acalmar o teu coração muito melhor do que eu e o Vini trazer uma palavra aqui. O Senhor é teu pastor e nada te faltará. Mas nós entendemos que esse é um tempo urgente que precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar, precisamos ter respostas. Você precisa estudar sobre isso. Você precisa estudar sobre o tempo do fim. Sabe por quê? As pessoas agora, muitas delas, nisso que nós estamos vivendo a respeito do coronavírus, muitas já estão em crise existencial. Agora tu imagina... O medo tomou conta. Agora tu imagina quando a gente viver tudo isso num nível muito maior. Justamente. Então nós como igreja, meus queridos, nós somos a resposta. Nós precisamos carregar a verdade, nós precisamos carregar as respostas. Por isso estude, se dedique, vá fundo em Mateus 24, no livro de Isaías, de Daniel, de Apocalipse. Quem quiser, que tem o nosso contato, os irmãos que estão nos assistindo, mande mensagem para o Vini, mande perguntas para ele, no particular, nem mande para mim, irmãos, mande direto para ele, em nome de Jesus. A gente vai ver, talvez, se for da vontade, fazer uma live com perguntas e respostas sobre esse assunto. E daí a gente vai recebendo as perguntas, eu acho que é legal. Daí eu não quero ficar, tá? A gente vai chamar o pastor Michel e o Gabriel para essa live. Então, assim, quero enfatizar a questão aqui. Nós estamos vivendo tudo isso? Estamos. Para mim poder... eu já estou entrando na parte final já. Para a gente entender que já estamos vivendo tudo isso? Sim. Mas grave isso e anote isso. Estamos vivendo de forma parcial, ou seja, não é completo, não é por inteiro, é parcial. Nós estamos
Tudo que está acontecendo de fome, a fome, o medo, o engano, são sinais, sim. Por isso que eu acredito, tudo que nós estamos vivendo é o princípio do princípio das dores, é o início ali, pode ser que seja o iniciozinho, mas eu não posso afirmar para você, porque a Bíblia não me afirma sobre isso. Está entendendo? Então a Bíblia fala sobre pragas, sim. Eu quero deixar claro que a gente não está dizendo que o que está acontecendo ao nosso redor não é bíblico. Não, calma. É bíblico, porque a gente está vivendo sim tempos de urgência e preparação para o fim dos tempos. E diga-se de passagem, minha opinião particular, eu creio que nós podemos estar sendo a geração que Jesus está falando. Eu creio que nós podemos ser a geração da volta de Jesus. E para não errar feio, se eu estiver errado, eu acredito que os nossos filhos e os netos de alguns serão a geração que vai viver isso aqui. Eu acredito nisso. Minha opinião particular, não estou falando me baseando na Bíblia, mas são coisas que eu quero enfatizar aqui para você. Para nós encerrarmos essa live agora, eu vou listar as dores intensas. Você anotou do versículo 9 ao 14. Eu só vou falar, irmãos, que tem mais alguns sinais aqui para acontecer. E os sinais que estão para acontecer são intensos. Eu vou ler aqui, na verdade. Vou ler para depois falar os sinais. Vocês serão entregues para serem preste atenção. Por que nós gostamos de dizer que é uma dor mais intensa? Vocês serão entregues para serem maltratados. Outras versões falam para serem torturados. E eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse muitos trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão ao engano novamente e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, agora você vai anotar. Primeiro sinal vai ser o ódio mundial, que fala no versículo 9. Primeiro sinal das dores intensas. Quero deixar claro, as dores intensas, Um pouquinho mais forte e intenso o negócio. Primeiro sinal, o ódio mundial. Haverá o ódio de forma mundial e geral, no versículo 9. No versículo 10, fala sobre a grande apostasia que o apóstolo Paulo falou, Esse termo, a grande apostasia, foi o apóstolo Paulo que disse. Eu vou pegar a referência para você. Acho que eu não anotei. Eu não anotei a referência. Mas você pode ver que apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre a grande apostasia. A respeito de muitos que vão abandonar a fé, Então você pode ter como base sobre isso. O G, dá uma pesquisada para me falar. A G já vai arrumar aqui. No verso 10 fala sobre a grande apostasia, ou seja, muitos abandonarão a fé. Apóstolo Paulo nomeia dessa forma. Versículo 11, mais um sinal. Qual é o sinal? O engano.
terceiro sinal das dores intensas. E o quarto sinal das dores intensas, o amor se esfriará. Então, esses são os 4 sinais que falam das dores intensas que nós lemos. Eu quero dizer para você, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, eu acho. Do 1 em diante, vai vendo ali. 1 Timóteo 4, fala da grande apostasia. Então eu quero dizer para você, você está disposto a sofrer? Você está disposto a ser torturado? Vamos trazer para a realidade nossa aqui, irmãos. Eu quero que fique comigo, pense comigo. Você está disposto a ver, você homem, está disposto a ver a sua esposa ser torturada na sua frente? Deixa eu dizer para você, se nós estivéssemos vivendo isso aqui hoje, de forma total, eu não aguentaria ver a Jennifer ser torturada na minha frente. Eu não iria suportar ver ela ser maltratada na minha frente. Hoje, estou te dizendo hoje, porém eu acredito que o Senhor está trabalhando em nossa vida. Como eu disse para você, eu estou vendo essa realidade tão forte nos nossos dias. Existem esses sinais, o ódio existe. Existe a grande apostasia, o abandono da fé, existe. E não significa abandonar a igreja, abandonar a fé dentro da igreja. O engano, existe o engano sim. E no engano tem algo muito importante, que eu vou encerrar com esse versículo, em que havia profetas que profetizavam segundo a vontade do povo. Aqui, Ezequiel diz que o profeta profetizará de acordo com o ídolo do coração das pessoas. Então eu digo para você, meu irmão, se prepare buscando ao Senhor o conhecimento e a devoção. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando para tudo isso. Estamos caminhando. Não estamos vivendo ainda, mas nós estamos caminhando para isso. Se você crê em Deus, se você tem fé, você está caminhando para isso. Mas então, Vinícius, o que eu quero dentro de uma igreja e buscando ao Senhor? O que eu quero? Caminhar para isso, irmãos. Nós estamos caminhando para a salvação. Nós estamos caminhando para a vida eterna, conhecer a Deus, habitar em um novo céu, uma nova terra, possuir um corpo glorificado, reinar com Jesus. Você está entendendo? Jesus retornará. E não pense, nós vamos passar por isso, mas você imagina quando de fato vivenciarmos isso e o Senhor retornando, nós temos a nos encontrarmos com Ele nos ares, e nós temos esse encontro genuíno e servimos com Jesus, temos Ele como nosso Rei, reinarmos com Ele, poder contemplar a glória do Senhor. Irmãos, se Deus derrama sobre nossa vida 0,1% da sua glória, nós já ficamos maravilhados. Agora você imagina possuir um corpo glorificado, que a Bíblia nos fala, e nós podemos estar diante do Criador e suportar a glória que Ele derramar sobre nós, suportar, eu vou dizer, sintonias, ondas de glória maior, e o nosso corpo vai suportar.
Você está entendendo? É para isso que nós caminhamos. E deixa eu te dizer, quando passar por tudo isso, principalmente na grande tribulação, o princípio das dores é suportável. O versículo Mateus 14 é suportável. Vai acontecer de forma global, mas é suportável. Quando estivermos na grande tribulação, o negócio vai ser feio. Mas deixa eu afirmar você. Apocalipse nos afirma que provisão virá do Senhor, irmão. Então deixa eu te dizer, se lembra do povo de Israel no deserto? A roupa crescia, o sapato crescia, mal algum acontecia com eles, cara, a comida caía do céu. Então você está entendendo? Não tema, nós servimos a um Deus que é grandioso, então não tema. Deixa eu dizer para você, você está caminhando em um caminho de vida eterna se você ama o Senhor, ama a verdade e não ao engano. Se você é filho da luz, como lemos em Tessalonicenses, entenda, você não será pego de surpresa e você vai discernir tudo o que está acontecendo. Então eu quero encerrar orando por você e por mim, para que nós venhamos a estar nos preparando para isso. Amém? Então feche seus olhos na sua casa. Se você está com a sua família, você pode pegar na mão da sua família e reúna a sua família. Eu estou encerrando, irmãos, e desculpa pela extensão, mas a gente atrasou um pouco também, né? Então essa live está em torno aí de uma hora e 40 por aí, 1h45. Então eu quero dizer para você, pegue sua família nesse momento pela mão, se ela estiver aí perto de você, e se você está com seus filhos, né, coloque ele entre vocês e coloque a mão sobre eles, imponha a mão sobre a cabeça deles. Você que é pai, tem autoridade sobre o seu filho, faça esse ato neste momento, porque nós vamos estar orando e clamando. Eu vou estar orando neste momento, e você também vai orar pela sua geração, pela sua descendência e por você mesmo, para que os seus olhos estejam abertos e que você seja filho da luz e abrace a verdade. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, para que você possa estar brilhando a sua luz sobre nós, e que em nome de Jesus nós não sejamos pegos de surpresa, porque nós somos filhos da luz. Então nós não seremos pegos de surpresa e nós não seremos enganados, porque nós estaremos salvos no Senhor, porque nós iremos, em nome de Jesus, caminhar e abraçar a verdade, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, amado Pai, eu quero pedir para que todos aqueles que estão vendo essa live e todos aqueles que aguentaram até o fim, honra a vida dos seus filhos em nome de Jesus. Pela realidade e o temor que tu tem trazido sobre o meu coração, eu peço, alcance a eles, alcance a todos, e até mesmo aqueles que passaram só de passagem, alcance em nome de Jesus. Toca nos corações, que vidas sejam transformadas, que a nossa vida seja transformada, Pai. Toda honra e toda glória para o Senhor. Eu quero, Pai, dizer e exaltar o Senhor, de que se não fosse pelo Senhor, e se não fosse pela obra da cruz, pelo Evangelho, nada teríamos e nada seríamos. Então eu peço, encha-nos com o teu entendimento, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. E Pai, não deixe com que o nosso coração esteja cheio de medo, mas em nome de Jesus, o nosso coração esteja confiante de que o Senhor está no controle de tudo, e abra os nossos olhos para enxergarmos quando estiver se cumprindo o início de Mateus 24, ou melhor dizendo, o princípio das dores. Declaro, Pai, nos dê um restante de semana abençoada, nos proteja e livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amado irmão, Deus abençoe sua vida, e nós encerramos essa live por aqui. Deus abençoe.